E aí, meus aluninhos do coração, tudo bem com vocês? Bom, essa videoaula de hoje vai ser sobre função quadrática, surpresa! Mais um tópico de função quadrática, bobinhos. Dessa vez vamos falar do estudo do sinal da função quadrática, tá certo? Para a gente finalizar aí essa parte do assunto. Bom, o estudo do sinal da função quadrática depende da concavidade da parábola e da quantidade de raízes reais dessa função, tá? Não só da quantidade, também do tipo, né, dessas raízes, que podem ser duas reais e diferentes, duas reais e iguais, ou pode não ter raiz real. Então, tudo isso influencia, tá bom? Então, repara, para a gente relembrar, delta positivo, duas raízes reais e distintas. Delta zero, duas raízes reais e iguais. Delta menor que zero, a função não possui raízes reais, ou seja, o gráfico ele não vai tocar o eixo das abscissas, tá bom? Então, primeiro caso, A maior que zero e delta maior que zero. Lembrando, ó, quando a gente fala no estudo do sinal, se vocês voltarem aí para a função do primeiro grau, vão lembrar que para estudar o sinal de uma função, eu só preciso do eixo das abscissas, eu só preciso do eixo x. Por quê? Porque o que me interessa é o seguinte, aqui está o eixo das abscissas, ó, faz de conta. Ele que é a minha referência, porque se o ponto está acima do eixo das abscissas, é porque o y desse ponto é positivo. Se o ponto está abaixo do eixo das abscissas, é porque o y desse ponto é negativo. E quando o ponto está no eixo das abscissas, é porque o seu y é zero. Então, o eixo das abscissas que é a nossa referência. Então, olha só. Se o a for maior que zero e o delta for maior que zero, a função, a parábola tem a concavidade voltada para cima e duas raízes reais e diferentes. Olha aqui, x1 e x2. Então, note que nesse caso, a minha parábola ela tem três pedaços, como eu costumo falar. Esse primeiro pedaço aqui, note que ele está acima do eixo, tá vendo? Então, nessa parte em azul, a minha função é positiva. Qualquer ponto que eu marque nessa parte azul, o y vai ser positivo. Nessa parte que está entre as raízes, entre x1 e x2, aqui a curva, ó, qualquer ponto que eu marque nessa parte roxa, o y vai ser negativo. E na terceira parte que está depois de x2, então mais uma vez, qualquer ponto que eu venha marcar nessa última parte azul, o y vai ser positivo. Então eu tenho y positivo se o x for menor que o x1, antes do x1 o y é positivo. Entre x1 e x2 o y é negativo. Depois de x2 o y é positivo. Lembrando que em x1 e em x2, exatamente em x1 e exatamente em x2, o y ele é zero. Próxima combinação. A maior que zero, concavidade para cima, e delta igual a zero. Nesse caso, a minha função tem duas raízes reais e iguais. Olha aqui, ó, x1 e x2 são iguais. Então, o gráfico apenas toca no eixo. Então, olha só, eu tenho esse primeiro pedaço, onde eu marcar, qualquer ponto que eu venha marcar nessa parte aqui colorida, o y é positivo. No segundo pedaço, qualquer ponto que eu venha marcar aqui, também o y será positivo. Agora, cuidado, eu posso então afirmar que essa função é toda ela positiva? Que essa função é sempre positiva? Não. Por que não? Porque na raiz a função não é nem positiva e nem negativa. Na raiz a função é zero. O y aqui ele é zero. Então, olha só. Antes de x1 e x2, antes da raiz, a função é positiva. Depois da raiz, a função é positiva. Mas na própria raiz, a função é zero. Terceira possibilidade.
A positivo e delta negativo, ou seja, a minha função ela não tem raiz real, ou não tem raízes reais. Então, nesse caso, sim. Ó, qualquer parte da minha parábola, qualquer parte aqui, olha o colorido da minha parábola, qualquer lugar que eu venha marcar um ponto nessa parte roxa, o y desse ponto, com toda certeza, será um número positivo. Então, nesse último caso, a função ela sempre é positiva. Para qualquer x pertencente a R, o y será positivo. Agora eu tenho os mesmos casos, só que com a concavidade voltada para baixo. Então aqui, nesse primeiro, olha só como é que ficam distribuídos os sinais. Antes de x1, esse pedaço aqui, a parábola está embaixo, então y é negativo. Entre x1 e x2, olha aqui na curva, ó, nessa parte do meio, entre x1 e x2, a função está em cima. Ficou bem clarinho aí, a parte verde clara. Então aqui a função é positiva. E aí depois de x2, ó, volta a ficar embaixo. Então mais uma vez a função é negativa. Então de novo, três possibilidades. Três partes, melhor dizendo. Primeira parte, que é antes de x1, está embaixo, negativa. Segunda parte, entre x1 e x2, está em cima, positiva. Terceira parte, após x2, negativa. Lembrando que em x1 e em x2, que são as raízes, a função é zero. Segundo caso, com a concavidade para baixo, A menor que zero e delta zero, ou seja, a função tem duas raízes reais e iguais. Mesma interpretação que o de cima. Ó, nessa primeira parte, está embaixo, então a função é negativa. Na segunda parte, também a função é negativa. Mas na raiz, a função é zero. Então, essa função ela não é positiva. Ela não tem parte positiva. Ela tem parte negativa e tem parte onde é zero. E o último caso, está aqui, ó, pertinho do meu rosto. Quando o A é negativo e o delta também é negativo. Então, a concavidade é para baixo e essa função não tem raízes reais. Então, não toca o eixo x. Nesse caso, aqui sim eu posso afirmar que em qualquer parte da minha parábola, qualquer ponto que eu marque nessa parábola, o y do ponto será um número negativo. Então, nesse último caso, eu tenho uma função que é sempre negativa. Vamos a exemplos? É melhor fazer na prática. Exemplos. Faça o estudo do sinal das seguintes funções quadráticas. Então, o primeiro passo, ó, verificar sobre as raízes. Se tem raiz real, se são iguais, se são diferentes, quais são elas. Então, vamos lá. Se delta aqui vai dar zero. Vou ganhar um tempinho no cálculo do delta, tá? Para a gente poder ser mais objetivo. Delta zero, as raízes são iguais. Vamos seguir o barco. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x1 e x2 serão iguais a menos 2. Vou esboçar aqui a parábola agora, somente com o eixo x. O a é positivo, então a concavidade é voltada para cima. E ela apenas toca o eixo x, ó. Menos 2 aqui na raiz. Então, nessa primeira parte, a função é positiva. Nessa segunda parte, a função também é positiva. Lembrando que na raiz ela é zero. Como é que eu vou escrever o resultado agora? Ó, de novo, essa função só tem duas partes. Ou y é maior que zero, ou y é igual a zero. Vou começar pelo mais fácil. Y vai ser igual a zero se x for o quê? Igual a menos 2. Na raiz da função. E o y vai ser maior que zero em qualquer outro lugar, correto? Antes do menos 2 ou depois do menos 2. Então, basta dizer que o y vai ser maior que zero se x for diferente de menos 2. Ó, professor, se eu quisesse colocar y é maior que zero se x for menor que menos 2 ou x maior que menos 2, estaria correto? Sim, sem problema algum.
Não seria a forma mais prática. Não seria como colocaria a alternativa. Mas errado não está. Vamos lá para a letra B. Mesma linha de raciocínio. Vou fazer primeiro o delta. Vou separar aqui para aproveitar bem o espaço. Aí o delta da letra B ele vai dar 16. Então, delta positivo. Nós já sabemos que as duas raízes vão ser reais e diferentes. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Cuidado com o A é negativo, então aqui vai ficar menos 2. Menos 2 mais 4, 2. 2 por menos 2 vai dar 1. Menos 2 menos 4, menos 6. Menos 6 por menos 2 vai dar 3. Então, as raízes, perdão, aqui vai ficar menos 1. Não sei se eu falei ou não falei. Menos 1 e 3 são as raízes, ok? Vamos fazer o esboço agora da parábola. Nesse caso, a concavidade é voltada para baixo, porque o A é negativo. E tem duas raízes diferentes. Então, a parábola faz isso aqui, ó. A primeira raiz é menos 1, a segunda raiz é 3. Na primeira parte do gráfico, que é essa, está abaixo do eixo. Então, a função é negativa. Entre menos 1 e 3, o gráfico está em cima. Se está na parte de cima, a função é positiva. E na parte que está depois do 3, volta a ficar embaixo. A função é negativa. Então, vamos lá escrever a resposta. Y é maior que zero em que parte? Na parte do meio, entre menos 1 e 3. Então, se menos 1 menor que x, menor que 3. Ó, o x está entre menos 1 e 3. O x ele é maior que menos 1, porém é menor do que 3. O y é igual a zero nas raízes. Então, se x for igual a menos 1, ou x igual a 3. E o y vai ser negativo aonde? O y vai ser negativo se x estiver antes do menos 1 ou depois do 3. Antes do menos 1 é ser menor do que menos 1. Depois do 3 é ser maior do que 3. Então, está aqui a resposta do estudo do sinal. Se não entender, volta um pouquinho aí o vídeo, assiste de novo com calma essa parte final da montagem da resposta. Ou vamos ver mais exemplos aqui para ajudar você a pensar, a entender. Letra C. O passo a passo é sempre o mesmo. Vamos calcular o delta para ver as raízes. Esse delta vai dar 1. Então, as raízes vão ser diferentes, reais e diferentes. X igual o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. 3 mais 1, 4 por 4 vai dar 1. 3 menos 1, 2. 2 sobre 4, 1 meio. Não tem problema da fração. Concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Raízes, cuidado para você não colocar em ordem crescente, hein? 1 meio vem primeiro, 1 depois. Na primeira parte do gráfico, que é essa aqui antes do 1 meio, está em cima, função positiva. Entre 1 meio e 1, está embaixo, a função é, o y é negativo. Depois do 1, está em cima de novo, y positivo. Vamos escrever a resposta. Y vai ser positivo se o quê? Tem duas partes positivas. A primeira parte, que é antes do 1 meio, e a segunda parte, que é depois do 1. Então, antes do 1 meio é x menor que 1 meio, ou depois do 1, x maior do que 1. Y é igual a zero nas raízes. Então, se x for igual a 1 meio, ou x igual a 1. E o y vai ser negativo. Aonde deu negativo? Na parte do meio. Está entre 1 meio e 1. Então, entre 1 meio e 1 quer dizer que 1 meio é menor que x, que é menor do que 1. Então, letra C. Está aqui o estudo do sinal feito. Vamos para a letra D. O delta da letra D vai dar 0. Então, delta igual a 0, raízes iguais. X igual, o oposto de B,
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos 4 sobre menos 8 vai dar 1/2. As raízes são iguais a 1/2. Concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente é negativo, a parábola vem aqui, ó, e só toca o eixo x. Aqui é 1/2. Então, nessa parábola eu tenho, antes do 1/2, que é esse pedaço aqui, a função é negativa. Depois do 1/2, a função também é negativa. Lembrando que no 1/2, a função é 0. Então, vamos usar a resposta. Nesse caso, só tenho dois pedaços, y igual a 0 e y menor do que 0. Eu não tenho y maior do que 0 nesse caso. Não tem y positivo. Então, vamos lá, y igual a 0, aonde? Na raiz. Então, se x igual a 1/2. E o y vai ser menor que 0 em qualquer outra parte, antes do 1/2 ou depois do 1/2. Ou seja, se x for diferente de 1/2. Então, simples, fácil e prático. Vamos aos dois últimos exemplos. Letra E. Delta da letra E. Esse delta vai dar menos 11. Que delta estranho, né? Não tem problema nenhum. Delta negativo quer dizer que as raízes não são reais. Então, nesse caso, parei por aqui. Vou já para o gráfico. A positivo com cavidade para cima. Carinha sorrindo. Então, essa função ela é, ó, sempre positiva. Ela não tem parte negativa. Ela não tem parte zero. Então, y é maior que 0 para todo x pertencente a R. Ó. Então, y é maior que 0 para qualquer x pertencente a R. Tá bom? Ela é sempre positiva, não tem exceção. Qualquer que seja o x, essa função vai ser sempre positiva. E a letra F, que bom, né? Esse tipo de questão é ótimo. Podia ser todas assim na prova, né? Porque já acabou aqui. Letra F, o delta da letra F também vai dar negativo. Esse delta aqui vai ficar 4 menos 8, vai ficar menos 4 esse delta. O que vai mudar aqui agora, ó, é que a concavidade nesse caso é voltada para baixo. Então, essa função é toda ela negativa. A resposta é parecida com a primeira, só que agora é para negativo. Então, y é negativo para todo x pertencente a R. E fim de papo, tá bom, galera? Então, são as 6 situações que podem aparecer. Então, eu fiz um exemplo de cada tipo. Agora, cabe a vocês praticarem um pouquinho e internalizarem todo esse processo, tá bom? Então, valeu, galera. Aquele abraço. Façam a atividade. Tchau, tchau.